noite a todos. Que Jesus nos abençoe, nos ampare e que nós possamos aprender mais um pouco hoje sobre o tema que nós estamos estudando, que é perispírito. Hoje nós vamos continuar estudando as propriedades do perispírito. Tivemos o cuidado de enumerá-las ali, de escrevê-las no quadro, para a gente já ir identificando e se familiarizando com elas. São ao todo, até o momento, conhecidas e listadas por Zalmino Zimmermann no livro Perispírito, que ele deixou para nós. São as 17 conhecidas até então, listadas por ele. Isso não quer dizer que não poderão surgir outras, mas que ainda não foram identificadas. Mas 17 já é um pano para manga, né? Para a gente poder compreender, fazer essa inter-relação. Mas nós vamos antes fazer a nossa prece, para que a gente inicie o nosso estudo sintonizados com os planos maiores da vida. Vamos fazer a nossa prece, vamos nos preparar. Querido Mestre Jesus, em Tuas mãos amigas, Senhor, nós nos entregamos nesse momento, na certeza de que o Senhor nos sustentará e na certeza de que o Senhor, por intermédio dos nossos amigos espirituais, verdadeiros responsáveis por essa nossa reunião, nos suprirá de todos os recursos necessários para que possamos melhor compreender o estudo da noite. Que a Tua paz, Senhor, esteja conosco, que seja a tônica do nosso encontro e que possamos compartilhar dessa paz com todos aqueles com os quais nós convivemos, também lá fora, com os nossos familiares, com todos aqueles com os quais nós convivemos. Fica conosco, muita gratidão por todo o amparo, por todo o auxílio, por toda a paciência que o Senhor tem tido conosco e por toda a perseverança do Senhor em nos atrair para o Senhor. Que assim seja. Muito bem. É essa a nossa iniciativa de hoje, a nossa tarefa de hoje, nossa meta de hoje, conhecer um pouco mais sobre o perispírito nas suas propriedades. Ele tem 17 propriedades e tem identificadas também até agora 4 funções, que nós vamos estudar depois das propriedades. Até segunda-feira passada nós estávamos estudando a plasticidade, Passamos pela identificação do perispírito, pelo conceito, pela formação, pela sua razão de existir, para que ele existe, que é para intermediar a vontade do espírito sobre o corpo físico. É um corpo semimaterial, intermediário, e sem ele o espírito não age. O espírito é ativo o tempo todo, mas sem o perispírito ele perde a sua capacidade de ação, perde o seu instrumento de ação. É como se a gente perdesse agora a função de um membro do corpo. Então ele não age, porque neurologicamente está desligado do corpo. Mas no caso do perispírito, não é porque está desligado, porque não existe. Não existiria esse perispírito, então ele não teria como agir. Então o perispírito é esse instrumento para agir no meio físico e no meio espiritual, da mesma forma que nós necessitamos do corpo para agir na matéria também. Então é esse componente nosso que somos trinos, nós somos espíritos e temos um perispírito e temos um corpo físico. O primeiro é somos, o segundo é temos, porque os dois segundos, o segundo e o terceiro, são materiais. Um é material bruto, corpo físico, e o outro é semimaterial. Kardec chama de semimaterial para nos indicar que ele está numa densidade bem menor do que a do corpo físico. É tão pouco denso, tão pouco denso que nós não conseguimos vê-lo, a nossa retina não consegue capturá-lo. Então, esse é o perispírito que nós já vimos estudando nos vídeos anteriores, foi assim amplamente discutido e trazido informações sobre ele.
E hoje nós vamos entrar nas propriedades. O que são as propriedades? São recursos que o perispírito tem em si e que utiliza para funcionar, vamos dizer assim. Que utiliza para agir, que utiliza para cumprir o a que veio, o para que existe. Então ele utiliza essas propriedades que lhe possibilita potencializar a sua ação. Onde a sua ação? Entre a vontade do espírito e o corpo físico. Tanto o corpo físico quanto encarnado. E no plano espiritual, a vontade do espírito e o fluido do meio espiritual. O fluido do nosso meio aqui é material. O fluido do meio espiritual, do plano espiritual, também é menos denso do que aqui, que está numa mesma densidade, uma semelhante densidade do próprio perispírito. Por isso, no plano espiritual, o espírito com seu perispírito age na matéria de lá, naquela fase que a matéria está, naquela densidade que a matéria está do lado de lá, da mesma forma que nós agimos aqui com o corpo físico na matéria bruta, na matéria mais densa. Ficou claro isso? Então, são essas propriedades. Nós já vimos a plasticidade. Nós queremos só voltar numa questão sobre a plasticidade, que por definição, a plasticidade é essa capacidade que o espírito possui de alterar temporariamente a sua forma física. E como o perispírito é um produto da mente do espírito, o espírito pensa, dá uma forma e o perispírito ganha aquela forma que ele deu pelo pensamento. É assim que funciona, segundo os espíritos. Como o perispírito é um produto da mente do espírito, naquilo que ele pensa, ele consegue formatar esse perispírito, dar uma forma nesse perispírito, segundo a vontade dele. Daí surgem algumas imagens que fazem parte do nosso conhecimento, que dentro da zoologia ou da zoantropia, né? A licantropia, o lobisomem, a forma monstruosa que às vezes o espírito se apresenta para alguém, por motivos os mais diversos, né? Porque cada espírito é único e tem os seus motivos para se apresentar daquela forma. Muitos, e a grande maioria das vezes, é por leviandade, é por zombaria, é por maldade, às vezes quer assustar alguém, quer pressionar alguém, quer exercer uma influência sobre alguém e dá a si aquela forma, ou interfere com tamanha intensidade dessa interferência na mente do outro, que faz com que o outro também se sinta com essa forma. Então, como o espírito dá ao perispírito a forma que, segundo a sua vontade, a que ele queira, então ele pode manipular fluidos e constituir essa imagem à luz com a utilização do seu pensamento, da sua vontade. Para que isso? Já dissemos, cada um tem a sua razão de fazer isso. Quando a gente escuta muitos casos de visões de homens que têm evidência e de alguns espíritos apresentarem-se para eles de formas desagradáveis. Voltando na questão, com objetivos que só aquele espírito é que sabe. Então, essa plasticidade, nós queríamos falar sobre isso só para a gente conhecer esse funcionamento nessa amostragem que o espírito faz de si com o seu perispírito, como é que ele consegue fazer essas coisas. Ok? Então, tem mais algumas particularidades dessa propriedade, mas vamos avançar para a gente não ficar atrelado e agarrado só nela. Então, a plasticidade, os dois últimos vídeos, e mais até esse momento, a gente conversou sobre ela, e vamos passar para a densidade.
que é a densidade? O que significa densidade de um corpo? Agregação molecular, maior ou menor. Quanto maior a agregação molecular desse corpo, mais denso ele é. Quanto mais dispersa, menos denso ele é. Quanto menos agregado, quanto mais próximo, só para a gente compreender. Imaginemos aí dentro de um círculo algumas bolinhas, pouco denso, ou alguns pingos, pouco denso. Desse mesmo círculo, esse pouco denso significa que as moléculas estão distantes umas das outras. Nesse mesmo círculo, se a gente põe mais bolinhas, essa matéria está mais densa. Quer dizer, as moléculas estão mais próximas umas das outras. Isso é fundamental que a gente entenda, porque é uma propriedade do perispírito extremamente utilizada para ele, inclusive, se fazer visível, para ele ser visto. Quando ele quer ser visto, às vezes por mais tempo ou às vezes por pouco tempo, porque acontece, às vezes, da gente olhar, ver e volta a olhar e não ver mais. Então, ele simplesmente é como um flash. Ele se comprime para densificar mais e é visto, atinge o objetivo por qualquer razão também, e depois ele se expande de novo e deixa de ser visto. Tranquilo isso? Então, essa é a densidade. Que ela vai interferir, a gente vai buscar entender aqui hoje, como é que o perispírito combina essas propriedades para agir, para atingir o seu objetivo. O espírito combina essas propriedades do perispírito para atingir o seu objetivo. A densidade, ela guarda a relação com a plasticidade. Quanto mais denso, menos plástico. Quanto menos denso, mais plasticidade, mais maleabilidade, mais flexibilidade esse perispírito tem. Com a ponderabilidade. O que é a ponderabilidade? É o peso do espírito, do perispírito. Quantos gramas que o perispírito pesa ou quantos quilos? Apesar de ele possuir esse peso, ainda não existem instrumentos capazes de medi-lo. Mas ele é matéria, e matéria está sob o efeito da gravidade. Então, mesmo matéria fluídica, mesmo matéria muito pouco densa, mesmo assim, há ação da gravidade sobre essa matéria. Então, ele possui peso. Há uma experiência que foi feita por um pesquisador, em que ele, o espírito estava prestes a desencarnar, então, imediatamente, ele foi pesado. Depois que ele desencarnou, tudo assim, instantaneamente, depois que ele desencarnou, voltou e pesou de novo. E aí, percebeu-se que ele pesava um pouquinho menos, cerca aí de 50 gramas. Mas não estamos afirmando que todo perispírito pesa 50 gramas. Então, depende aí da densidade dele também, né? Mas ele é tão leve que ele é capaz de vomitar, ele é capaz de se transportar com a força do pensamento, e assim sucessivamente. Onde o espírito vai, ele leva o seu perispírito. Agora nós estamos aqui. O nosso perispírito está aqui intermediando as ações do nosso corpo. As ações exercidas pela vontade do espírito sobre o nosso corpo. Então, aqui agora nós estamos espíritos aqui e temos o nosso perispírito aqui conosco. Senão, se o nosso perispírito não estivesse aqui, nós não conseguiríamos fazer os movimentos que nós estamos fazendo, não teríamos essa vitalidade que nós estamos tendo, não teríamos essa disposição que nós estamos tendo, essa capacidade de ação que nós estamos tendo. Então, estamos tendo isso porque a vontade do espírito exercida sobre o perispírito, que por sua vez reflete no corpo físico e faz com que o corpo físico faça a vontade do espírito. Tranquilo até aqui? Alguma pergunta, gente? Por favor, fique à vontade. Se surgir alguma necessidade de perguntar. Então, essa densidade guarda a relação com a ponderabilidade.
A densidade guarda a relação com a luminosidade do perispírito, porque o perispírito também possui essa luminosidade. Nós irradiamos energia luminosa, e quanto mais denso é o corpo espiritual, o perispírito, quanto mais denso, menor é a luminosidade. Quanto menos denso, maior é a luminosidade. Então é inversamente proporcional a luminosidade com a densidade. Tranquilo isso? Então, por isso, e a densidade guarda relação direta com a evolução do espírito. Quanto mais evoluído é o espírito, menos denso é o seu perispírito. Aí a gente fica se perguntando, e lá para cima, lá nos espíritos puros, nos mundos divinos, como é que será o perispírito? Encontramos aqui na questão 186, se não me engano, que eu quero achar aqui, vocês têm só um pouquinho de paciência. Encontramos aqui na questão 186, ela mesma. Haverá mundos onde o espírito, deixando de revestir corpos materiais, deixando de reencarnar, só tenha por envoltório o perispírito? Então lá para cima, que nós conversamos isso aqui um dia desse, e falamos assim, a gente diz que ele vira luz, mas aqui está uma explicação mais adequada. Repetindo a pergunta, haverá mundos, pluralidade dos mundos habitados. Kardec divide, separa aí por categoria os mundos. Mundos inferiores, dos quais nós ainda fazemos parte, mundos intermediários, para um dos quais, são os mundos de regeneração. Está dentro desses mundos intermediários. É para onde nós estamos em transição planetária, é para onde a Terra está ascendendo em categoria, e mundos superiores. Então, inferiores, intermediários e superiores. A pergunta é, haverá mundos onde o espírito, deixando de revestir corpos físicos, em que mundos o espírito deixa de revestir corpos físicos? Não precisa reencarnar mais. Só nos mundos superiores. Lá é a habitação dos espíritos puros. Por definição, o espírito puro é aquele que nenhuma relação mais possui com a matéria, que nenhuma influência mais sofre da matéria. Eles não têm necessidade de reencarnar mais. Então, ele está falando de mundos superiores. Haverá mundos onde o espírito, deixando de revestir corpos materiais, não precisa mais reencarnar, só tenha por envoltório o perispírito? Resposta. E mesmo esse envoltório se torna tão etéreo, tão pouco denso, que para vós é como se não existisse. Esse o estado dos espíritos puros. Ficou claro isso? Então, para nós é como se não existisse. Por quê? Porque nós não temos condições de entender isso ainda muito bem. Então, a gente, como ainda não tem condições, a gente fala, lá para cima o perispírito vira luz. É uma válvula de escape da gente, né? A gente não entende, então vira luz. Aí, nessa mesma questão 186A, parece resultar daí que entre o estado correspondente às últimas encarnações e o de espírito puro, não há linha divisória perfeitamente demarcada, não? Resposta. Semelhante demarcação não existe. A diferença entre um e outro estado se vai apagando pouco a pouco e acaba por ser imperceptível, tal qual se dá com a noite nas primeiras claridades do alvorecer. O que ele está falando para nós? Na proporção que nós vamos evoluindo, o nosso perispírito vai gradualmente se modificando, e aí nós guarda a relação com essa daqui também, mutabilidade. O perispírito vai mudando de qualidade mesmo, de qualidade, porque ele vai sendo formado pela mente do espírito, ele é formado pela mente do espírito.
E se a mente muda de padrão vibracional, essa formação também se altera para melhor. Nós estamos falando de evolução, muda para melhor, obviamente. Então, a gente percebe que uma propriedade não funciona sozinha. Ela funciona interferindo em outras propriedades. Ela funciona utilizando outras. O que acontece com ela vai interferir em outras propriedades dele. É por isso que o espírito muito denso, ele é pouco luminoso. E o espírito com o seu perispírito, o perispírito muito denso, ele é pouco luminoso. Enquanto que o espírito que tem um perispírito muito denso também, ele tem dificuldades de... Cadê a penetrabilidade? Está aqui. Ele tem dificuldade de transpor obstáculos físicos, materiais. Nós conversamos sobre isso aqui semana passada. A capacidade que o espírito tem de transpor anteparos materiais, tipo parede, porta, fogo, pedra, vidro, guarda relação com uma característica da matéria, com uma propriedade da matéria chamada porosidade. O que é essa porosidade? É exatamente esse espaço que existe entre as moléculas de um corpo. Todos nós já conhecemos aquele vídeo de que certamente todos já vimos. Tem um vaso e de repente enche esse vaso de objetos maiores e o vaso se enche. Parecia que ele estava cheio, mas a porosidade ali, a distância entre vamos chamar de bolas, enche ele de bolinhas. Então, entre uma bolinha e outra tem um espaço chamado, que a ciência identifica como essa porosidade. Aí ele vem com um outro material de forma menor e mais capaz de penetrar naqueles vãos ali, e o vaso e coloca ali mais um tantão daquele material. Uai, não estava cheio? Aí ainda não está cheio, ele vem com um mais menorzinho ainda e vai cada vez mais ocupando aquilo ali. E por fim ele vem com um líquido qualquer e acaba de encher. Fala, uai, isso é a porosidade. Então o perispírito possui essa propriedade da penetrabilidade, guardando relação com essa propriedade da matéria, a porosidade. Um corpo parece que está sólido, mas embora a olho nu a gente não consegue perceber, em laboratório isso é identificado, nos laboratórios de metrologia principalmente, das grandes empresas, então, que vai medir a dureza do material, exatamente essa densidade desse material. Então, dentro da penetrabilidade, o que acontece? O perispírito consegue se expandir de tal forma que as suas moléculas, constituindo o seu corpo, conseguem penetrar pelas gretas da molécula da parede, das moléculas da parede. Então ele passa pela parede. Deu para entender isso bem? É como se a gente fizesse isso aqui, a mão está fechada, mas a gente passou. Arranjou um espaço aqui e passou. Então, com isso, não adianta a gente ficar achando que consegue opor resistência ao espírito nesse quesito, puxando geladeira para a porta quando a gente está com medo, escorando a cama, cobrindo a cabeça, falando isso aqui no último vídeo, porque isso não vai acontecer, porque ele tem essa propriedade, possui essa propriedade, que ele vai simplesmente transpor os obstáculos materiais que nós estamos tentando escorar, gerar dificuldade para ele vai passar por aqui, ele vai passar por trás de nós enquanto nós estamos colocando e vai ficar rindo da gente. Né? Então, a densidade guarda relação com a luminosidade, a densidade guarda relação com a visibilidade. Quanto mais denso é o perispírito, mais visível ele é. Quanto menos denso é o perispírito, menos visível ele é. Então, quando ele quer se fazer visto por alguém, ele se densifica para que isso possa acontecer e ele ser visto o tempo que ele desejar. Depois ele se expande de novo, fica menos denso, a gente perde a visibilidade sobre ele. Tá? Então, essa visibilidade depende. Estão percebendo o quanto que essa densidade é funcional para o perispírito? É importante para o perispírito?
dificuldades ele vai ter normalmente. Quanto mais denso, mais prejuízo é para o espírito. E lembrando que a densidade guarda relação direta com a evolução, repetindo isso. Quanto mais evoluído, mais facilidade de movimentação e de ação ele tem, porque quanto mais evoluído, menos denso ele é. Nós estamos aqui entendendo, buscando entender, gente, como é que funciona, como é que o perispírito faz para ele funcionar. Como é que o espírito faz o perispírito funcionar? Utilizando as propriedades que ele possui. Então a densidade também guarda relação com a tangibilidade. O que é tangibilidade? Tato. Pegar. Capacidade de ser tocado. E o perispírito pode ser tocado na materialização, e a gente tem notícias, tem informações, tem relatos de tocar como se estivesse tocando no corpo físico daquele espírito que se materializou. Vamos para o Evangelho buscar essa explicação. Jesus, quando Madalena chega no túmulo procurando-o, aí ele aparece para Madalena e pede para ela: não me toque ainda. Por quê? Porque ele estava expandido. Ele não estava com essa tangibilidade em ação, vamos chamar assim. Tranquilo? Por quê? Se Madalena chegasse para abraçá-lo, Madalena ia abraçar o vácuo. Embora já que estivesse tão denso que estava podendo ser visto por Madalena. Mas não estava tão denso que tivesse já tocável. Mas aí, tempo depois, Madalena vai e conta que viu, alguns acreditam e outros não acreditam. E dentre os que não acreditavam, principalmente esse relatado, estava o Tomé. Aí Jesus, então, os discípulos estavam reunidos, e Jesus, de repente, se corporifica no meio deles, depois de crucificado. Jesus se corporifica no meio deles, se materializa no meio deles. E começa a conversar com eles. E chega em Tomé e fala para Tomé: Tomé, você não acreditou? Então toca aqui na minha chaga para você acreditar. E Tomé vai e toca, como se estivesse tocando no Jesus antes da crucificação, com o corpo que ele possuía antes da crucificação. Então é um exemplo do Evangelho que a gente vê em Jesus, de um momento menos denso com Maria Madalena e um momento tão denso que se materializou para que Tomé pudesse certificar-se de que era ele mesmo e certificar-se da imortalidade da alma. O grito de Jesus nesses episódios para a humanidade foi um só: a morte não existe, é só uma transição. Eu fui crucificado, olha eu aqui de novo, estou aqui no meio de vocês. Já apareci com Madalena, já apareci na estrada de Emaús para os meus discípulos, já apareci na praia, já comi peixe com eles, já conversei com Pedro na praia, já falei: Pedro, tu me amas? Lá na praia, depois de crucificado. Jesus aparece para Pedro e pergunta: Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. Aí Jesus pergunta de novo: Pedro, tu me amas? Senhor, eu já disse que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Aí Jesus pergunta para a terceira vez. Aí Pedro se estranha: mas já falei 2 vezes. Mas, Senhor, já me perguntou, já repeti. Em outras palavras, tá, gente? Lá do Evangelho vem mostrando assim essa surpresa de Pedro por estar sendo questionado pela terceira vez se amava o mestre. E aí Pedro responde que sim, e Jesus faz pela terceira vez a mesma recomendação. Então apacenta as minhas ovelhas. Então isso é depois da crucificação, isso é depois que Jesus começa a aparecer para as pessoas, então, para os seus discípulos. Então é o exemplo no Evangelho dessas propriedades que nós estamos estudando aqui, que Jesus estava utilizando essas propriedades
no seu perispírito que ele constituiu para gritar para nós que a morte não existe. E para gritar para nós que os corpos são mutáveis dependendo de em que padrão vibracional essa matéria está vibrando. Pode ser água, ou pode ser gelo, ou pode ser vapor, sem deixar de ser H2O, a constituição da molécula. Está entendendo isso? Isso é a lição que Jesus vem trazer para nós. E a densidade, então, guarda a relação com essa tangibilidade, que é a capacidade de ser tocado por nós mesmos. Guarda relação com a mutabilidade. Guarda. Quanto mais evoluído é o espírito, mais evoluído também é a constituição do seu perispírito. Inclusive em termos de rejuvenescimento. Às vezes as pessoas desencarnam aqui já com idade, retornam ao plano espiritual, dependendo do padrão vibracional delas, dependendo do seu campo mental, ela não vai se parecer velhinha do lado de lá. Ela já vai estar mais rejuvenescida. André Luiz narra isso para nós em alguns episódios. É por causa dessa mutabilidade. Qual a diferença entre mutabilidade e plasticidade? Plasticidade é a mudança temporária da forma. E mutabilidade é a mudança permanente da forma. Ficou claro isso? A mutabilidade é uma aquisição, é um patrimônio do espírito. Enquanto que a tangibilidade é um recurso que o espírito utiliza para, sustentado pela força da sua mente, para alterar a forma do seu perispírito. Vamos repetir: sustentado pela força da sua mente, pelo exercício da sua vontade. Ele desfocou daquela vontade, aquela forma se esvai. Ele volta até a forma que ele tem normalmente. Ficou compreendido isso? A diferença entre um e outro? Então, a plasticidade é a alteração temporária da forma que o perispírito exerce, que o espírito exerce sobre o perispírito, mudando temporariamente a sua forma, como nós comentamos aqui hoje, enquanto que a mutabilidade já é essa alteração permanente. Quanto mais o espírito vai evoluindo, gradativamente ele vai mudando também a forma do seu perispírito, a composição do seu perispírito. Isso vai interferir nos traços, vai interferir na aparência, na idade, e etc, etc. Ok? Está tranquilo até aqui, gente? Alguma pergunta? Alguém quer comentar alguma coisa? Tranquilo? Então vamos seguindo. Com o que mais que a densidade guarda relação direta? Com a sensibilidade magnética. O que é a sensibilidade magnética? Nós utilizamos ela no passe. Então, o perispírito é o destinatário das energias magnéticas que são disponibilizadas na tarefa do passe. Quando nós aplicamos o passe, a energia que nós doamos, ela vai para o perispírito, que por sua vez a recebe e projeta essa energia no corpo físico em forma de efeitos. Essa é a sensibilidade. Quanto mais denso seja, mais dificuldade tem esse fluido de penetrar nesse perispírito. Ok?